Ele vive. Quem crê nisso dá um brado de glória a Deus. Amém. Se Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Esse Deus Todo-Poderoso está vivo. Por isso que não tem família destruída que Deus não possa restaurar, porque Ele vive. O mesmo Jesus que passou nas ruas ali de Cafarnaum, de Galileia, operando com poder, curando, ressuscitando, transformando, é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite pelo Espírito Santo. E Ele pode mudar toda e qualquer situação. Então não tem casamento falido, não tem família falida, não tem vida perdida, porque o nosso Deus, Ele pode fazer todas as coisas e ninguém pode impedir que os seus planos sejam completados. Eu creio nisso. E eu gostaria que você recebesse essa palavra, aquecesse o seu coração sobre a certeza de que Jesus vive e reina para todos sempre. Vamos dar mais um forte aplauso para Jesus? Aleluia! Glória a Deus! És lindo, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Pode se assentar. Glória a Deus. Eu quero, antes de compartilhar aqui a palavra, nós tivemos dias indescritíveis nessa conferência Família em Foco. Qual que é o tema? Alguém sabe? Sejam cheios. Vamos dizer, deixar aqui. Obrigado. Qual que é o tema desse ano? Sejam cheios. E nós fomos impactados. Pastor Júlio Vertúlio ministrou sexta à noite, sábado de manhã para a liderança, sábado à noite na igreja. Palavra rema, hoje pela manhã, que manhã maravilhosa, meu Deus, que palavra do céu para o nosso coração. E agora nós estamos aqui completando essa jornada da conferência Família em Foco. E eu gostaria que nós louvássemos a Deus, agradecêssemos a Deus pela vida dos nossos organizadores dessa conferência. Então eu queria convidar aqui à frente, não sei se estão todos aí, então, porque às vezes o pessoal está servindo, mas está aí. Então quero convidar toda a liderança dos casais, os nossos organizadores, para virem aqui à frente, para nós podermos orar pela vida deles, agradecer a Deus pela vida deles. Então todos que compõem a liderança do Ministério de Casais, o presbítero Alexandre Cariz é o líder, são os líderes aí do nosso Ministério de Casais, e tem um time, uma equipe, uma família de liderança que soma para que essa conferência ela se tornasse uma realidade, nutrisse o nosso coração. E eu gostaria que nós aplaudíssemos a Jesus pela vida dele. Dá um aí, né? Eu estou meio rouco, eu nem preguei, estou rouco. Eu nem preguei, mas foi tão intenso, eu adorei tanto a Jesus, eu cantei tanto para Jesus nessa conferência, eu recebi tanta palavra, fiquei rouco, mesmo sem pregar, de tanta intensidade. Então, presbítero Alexandre, Carícia, cada líder aqui do Ministério de Casais, né, na pessoa do presbítero Alexandre, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, pela dedicação, pela excelência, pelo amor que vocês depositaram em cada detalhe, em detalhes, gente. A gente vê a excelência e o amor deles. Até eu hoje fui surpreendido ali, né? Porque o preletor chega, né? Coloca ali na salinha lá para eles aqueles negocinho gostoso, um queijinho e tal, né? Ali. E aí hoje eu vim, ali quando eu entrei na sala, estava para eu falar, está chegando um preletor de fora? Não, pastor, você é o nosso convidado para receber ele com toda a honra, com um monte de bilhetinhos, né? Da equipe, com gesto de amor, de carinho. Então eu quero nessa noite aqui louvar a Deus pela vida de vocês, pelo companheirismo da jornada. Não se trata apenas de um evento, mas é uma caminhada de vocês, né, em prol da família. Esses líderes de casais, eles somam com a gente nos atendimentos. Nós temos outras pessoas, né, atendimentos de casais, né, casais que estão em crise, estão passando por lutas, provações. Essa equipe é especializada nessa área de casais. Eles atendem, eles aconselham, eles visitam. São pessoas que somam com a gente, né, porque a obra é grande. Então eles somam lado a lado com a gente, chora junto, sofre junto, né, Alexandre? Sofre junto e vive junto também os feitos de Deus. Vocês não têm noção, né, do impacto que essa conferência trouxe sobre famílias e sobre essa casa. Vocês podem ter certeza, conforme 1 Coríntios 15:58, que nenhuma das sementes de tempo, de dedicação, que eu sei que foi semana após semana, né, chegando, preparando a conferência,
financeiramente, é um investimento muito alto, mas eles não assim mediram esforços para que essa conferência se tornasse uma realidade. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, e como eu disse, saibam que essa semente no Senhor nunca é em vão. E eu quero declarar sobre a vida de vocês que essas sementes que vocês lançaram sobre a igreja, através de cada gesto, se multipliquem em bênção, em respostas dos céus, sobre todas as áreas da vida de vocês, em nome de Jesus. A igreja crê e concorda? Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar por eles. Vamos orar pela vida deles nesse momento. Vamos agradecer a Deus pela vida de cada um desses líderes. Não é fácil cuidar de família, porque sabemos o quanto o inimigo intenta para atacar lares, para atacar casamento, para atacar famílias. E colocar-se à frente para cuidar de famílias é realmente uma batalha espiritual muito forte. Porque quando a gente se posiciona para poder cuidar de família, onde você acha que o diabo vai tentar atacar na vida deles? Aonde? Justamente na família, para que eles percam a autoridade sobre o chamado daquilo que Deus confiou. Então nós precisamos cobrir em oração, em amor, em cuidado a vida deles. Então quero convidar você nesse momento, com gratidão por tudo aquilo que Deus derramou sobre nós nesses dias, estendesse uma das suas mãos aqui à frente. Quero convidar o presbítero Mateus para vir aqui, por gentileza, fazer essa oração sobre a vida dos nossos casais, sobre a vida dessa liderança de casais, que o Senhor continue fortalecendo e usando em nome de Jesus. Amém. Com sua mão estendida, Pai, nós te agradecemos, ó Pai. Somos gratos ao Senhor por esse ministério de casais, ó Pai. Pessoas, ó Pai, que se colocaram, Senhor, dispuseram a trabalhar para o Senhor, ó Pai. Oferecer o seu melhor para que junto nós possamos caminharmos, ó Pai. Damos graças ao Senhor pela vida do presbítero Alexandre, pela sua esposa Carísia, bem como, Pai, todos os demais que fazem parte deste ministério, ó Pai. Que o Senhor nutre, Senhor, as famílias, guarde, os livra de todo mal. Pai, ministra, Senhor, sobre esses lares, que eles também sejam cheios do Teu Espírito Santo, ó Pai. Guarda os Teus filhos, guarda a Tua casa, guarda o seu trabalho, prospera, Senhor, naquilo, Senhor, que eles necessitam do Senhor, que eles sejam blindados pelo Senhor, a Tua casa seja blindada. Pai, faça, Senhor, homens e mulheres frutíferos na Tua obra, Senhor. Pai, muito obrigado por esses dias que nós passamos aqui. Pai, nós somos alimentados, Senhor, pelos Teus filhos. Pai, que nos mostraram, Senhor, por palavras do céu vindo para as nossas vidas. Pai, guarde todas as famílias desta igreja, guarde os pais, guarde as mães, os filhos, ó Pai. Pai, que nós possamos dizer como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, nós não deixaremos nenhum de nossos filhos e nossa família para trás, ó Pai. O inimigo não tem poder sobre ele. São filhos lavados, remidos também pelo poder que é no nome de Jesus, ó Pai. Pai, guarde o seu cada um, e muito obrigado por esses dias que nós vivemos aqui neste local, ó Pai. Certo, Senhor, que a obra do Senhor a qual nós fazemos não é em vão, ó Pai. O tempo disposto pelos Teus filhos não foi em vão, porque o Senhor, ó Pai, é um Deus recompensador. A obra do Senhor, e conte-no conosco, Pai, para a Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar mais um aplauso? Aleluia! Deus abençoe. Gratidão ao Senhor. Estava lembrando aqui, pode se sentar, eu estava lembrando o testemunho, né, da Gláucia, compartilhando, né, Gláucia? A Gláucia, no ano passado, não pôde participar da conferência Família em Foco. Estava num tratamento de quimioterapia, câncer de mama. Passou por um processo de quase um ano, né, Gláucia? De um ano. E ela não conseguiu vir no ano passado por causa do tratamento que ela estava fazendo, de quimioterapia, mas desejosa de participar, e para a glória de Jesus, Gláucia está aqui, restaurada, curada, e levantada por Deus para ser fonte de vida. Deus abençoe sua vida, sua casa, no nome de Jesus. Que maravilha, glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo, em Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5. Tão interessante dessa conferência, o tema Sejam Cheios. Porque esse texto, sobretudo aqui de Efésios, ele nos mostra uma conexão muito alta.
Espera só um pouquinho, gente, que o homem não consegue fazer duas coisas, não. Ou abro a Bíblia ou eu falo. Quanto mais que eu vou abrir a Bíblia, desde criança, eu vou, na minha mente, quando eu falo um texto que não está marcado, eu vou cantando a musiquinha que eu aprendi, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Aí eu acho. Aí eu canto a musiquinha, eu acho o texto aqui, canto na mente. Mas é tão interessante, a gente vai ver nessa noite o quanto que a palavra de Deus nos mostra que a plenitude do Espírito está diretamente conectada com a saúde relacional, emocional de uma família e espiritual. Tem uma frase de Charles Spurgeon, considerado um dos príncipes dos pregadores dos séculos passados, em que ele diz assim: se nós formos fracos na nossa comunhão com Deus, nós seremos fracos em tudo. Se nós formos fracos na nossa comunhão com Deus, nós seremos fracos em tudo. Porque a comunhão com Deus é o pilar para termos uma família saudável, emocionalmente e relacionalmente. Porque eu estando cheio de Deus, não tem como eu transbordar outra coisa que não seja o quê? A essência do Deus que eu sirvo. Então hoje o que as famílias mais precisam não é de mais um dígito na conta, não é de mais um carro novo na garagem, ou de uma casa, tudo isso é bom, mas o que as famílias hoje mais precisam é da presença plena de Deus. Essa plenitude do Espírito na família, na vida do casal. Não estou falando da presença de Deus como onipresença, porque o nosso Deus, Ele carrega como atributo a onipresença. Ele está em todos os lugares. Está em todos os lugares, independente de qual seja a realidade. Vai estar acontecendo um show, vai estar numa mata, em qualquer lugar. Ele é onipresente. Os céus declaram sua glória, o firmamento anuncia as obras do seu poder. Ele é um Deus onipresente. Mas o que nós estamos falando é dessa presença manifesta de Deus. É dessa presença de Deus que atrai esse poder, esse milagre, essa resposta, esse alinhamento com o céu sobre a nossa família. E é sobre isso que nós vamos ver nessa noite em Efésios, capítulo de número 5, verso de número 18 a seguir. Efésios 5,18, diz assim a palavra do Senhor: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeitai cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem sujeitar-se em tudo a seu marido. Maridos, vai apertar aí para nós. Ame cada um a sua esposa. Só os homens agora. Não tem essa parte aí, podia dar uma pulada, né? Mas não tem jeito não, está aqui. Ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja e entregou a sua vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la. Ele fez isso para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como o próprio corpo, pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam um só, ou uma só carne. Esse é um grande mistério, mas ilustra, olha, o casamento, a família ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como a si mesmo, e a esposa deve respeitar o seu marido. Vamos orar mais uma vez? Jesus, muito obrigado por essa noite, por essa conferência, esses dias tão tremendos,
com palavras reveladas para o nosso coração, de instrução, de sabedoria, de profecia. Nós recebemos essa palavra e clamamos ao Senhor para que sejamos como o homem prudente do Sermão do Monte, que constrói a casa sobre a rocha, porque não só ouve, mas pratica. Que essas realidades de instruções que nós recebemos nesses dias e ainda receberemos nessa noite, pedimos que o Senhor venha torná-la realidade, prática, vivenciada, dentro da nossa casa. Ó Deus, e que o céu, Deus, seja uma realidade nos nossos relacionamentos e no ambiente da nossa casa. Que nossas famílias sejam famílias cheias do Espírito Santo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Primeira coisa que nós precisamos entender, e permita-me recapitular algo que nós ouvimos, sobretudo na quarta-feira, na pré-conferência que nós tivemos na quarta-feira lá no Espaço Renovado, e para mim fez muito sentido, trazendo essa convicção de que a família, ela é um projeto, ela é uma instituição altamente espiritual. Não tem como você lidar com ferramentas, posturas carnais, se não estiverem aliadas com a palavra, porque a família, ela é uma instituição altamente espiritual. Prova disso, eu até falei sobre isso primeiro, na abertura do culto, ainda tinha poucas pessoas na sexta-feira, então permita-me reiterar sobre isso. Prova disso é que a história bíblica não começa com a criação de uma igreja, mas a história bíblica começa com a criação de uma família. Antes de Deus criar qualquer outra instituição, igreja, Deus criou uma família. A história bíblica começa com a figura da criação de uma família. Em Gênesis. Aí, essa antiga aliança, que é o Antigo Testamento, que encerra com o livro de Malaquias, encerra com uma palavra direcionada à família. Deus converterá o coração dos pais aos filhos, o último versículo, e dos filhos aos pais. O texto bíblico começa com essa criação do mundo a partir da família, e encerra o Antigo Testamento tratando sobre família. Aí Deus começa a nova aliança, o Novo Testamento. E como que Deus começa? Em vez de ele descer Jesus já pronto, como Adão já foi criado pronto, ele decide o quê? Gerar Jesus no ventre de uma mulher chamada Maria. Ele começa o plano da redenção através de uma família. Ele cria o plano de redenção a partir de uma família. E aí encerra-se Apocalipse, mais especificamente Apocalipse 19, trazendo o grande evento, o maior evento que a história do universo, da humanidade vai ver, que é a volta de Jesus. E a figura de analogia que Deus usa é o quê? Revelada a João. A família, onde Cristo é o noivo, e a igreja é a noiva, e eles vão estar sentados à mesa, e os filhos celebrando as bodas do Cordeiro. De tão nobre, por isso que é família em foco, porque há um foco especial de Deus sobre família. É tão interessante, se eu posso assim dizer, essa temática, essa vertente, esse foco de Deus sobre família, que você vai ver que Jesus decide inaugurar o seu ministério, o seu primeiro milagre na terra, em qual ambiente? Dentro de uma sinagoga, de um templo, numa família, num casamento, transformando ali a água em vinho. Quando ele abençoa, vai criar a nação que vai ser referência para o mundo, Israel, e chama Abraão para isso, ele fala assim com Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então existe um foco especial, se eu posso assim dizer, ou como uma base de Deus sobre a família, porque a família, ela tem origem em Deus. Quando a gente vê aquele texto, uma certa feita, foi feita uma ilustração, uma poesia, né? Falando que o homem, quando foi criado, eu esqueci a poesia, mas era engraçado. Eu lembro que o Cláudio Duarte, né, falava dessa poesia, muito engraçado. E nessa poesia fala algo que na verdade a Bíblia não carrega como verdade, né? Que é que o homem percebeu que estava lá o macaco e a macaco, o leão e a leoa. Ele falou: eu estou aqui sozinho
Na verdade, não foi o homem que percebeu, foi quem? Foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que em um estágio da criação diz o quê? Não é bom. Tudo que Deus criou, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, viu Deus que isso era bom. Quando Ele criou só o homem, viu Deus, que não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira, e dá a ordem, multiplique-se, ou seja, a família. Então se nós formos mergulhar nessa dimensão, nós vamos ver o quanto que há um foco de Deus sobre a família. Nós aprendemos com o pastor Júlio Vertulli, não é a igreja que derrama sobre a família, é a família que derrama sobre a igreja. Uma família saudável faz com que uma igreja seja saudável, de que uma sociedade seja saudável. Por isso que nós estamos aqui sobre esse foco e declarando que as nossas famílias serão famílias cheias do Espírito Santo. Então a família é um projeto altamente espiritual. Você tem dúvida quanto a isso? Altamente espiritual. Tem origem em Deus. Olha só, a família ela reflete a imagem de Deus. Deus faz toda a criação, mas quando Ele cria homem e mulher, em Gênesis capítulo 1, verso de número 27, então Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, ou seja, você vai ver que a família ela reflete a imagem de Deus. Por isso que o diabo o tempo todo quer destruir a família, porque a família carrega essa essência divina e essa missão de refletir Deus na terra. É muito mais do que suprir uma necessidade emocional minha e sua que supre, mas Deus nos faz ser família para refleti-lo nessa terra. A nossa família deve ser, e ela foi criada para ser, um reflexo da imagem de Deus, do caráter de Deus. As pessoas precisam conhecer Deus ao olhar para a nossa família. Será que isso tem acontecido? Essa é a expectativa de Deus. Então a família tem origem em Deus. A família reflete a imagem de Deus. A família, ela comunica a unidade de Deus. Você aprende teologia, trindade, o poder da trindade, através da família. Deus se une, Pai, Filho e Espírito Santo, e diz assim, ó, façamos, não é fácil, façamos, Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Homem e mulher Ele criou, e os dois serão uma só carne, uma unidade indissolúvel. Pai, Filho e Espírito Santo têm atuações diferentes, mas eles são completamente conectados, um só. Assim a mesma semelhança deve ser a nossa família. Aí que o diabo vem, Paulinho, para tentar destruir, dividir, separar a família. Porque sabe que a família carrega no reino espiritual essa missão de comunicar a unidade, de refletir a unidade profunda e indissolúvel de Deus. Eu quero abrir um parênteses para declarar sobre a sua casa, sobre a sua família, todo o intento de Satanás para tentar trazer inimizade, dissensões, confusões, separações e divórcios, seja anulado no reino espiritual, em nome de Jesus. Guarde no seu coração, você que é casado, o que Deus uniu, não separará o homem. Você carrega e eu carrego essa missão de comunicar essa unidade profunda, indissolúvel, de Deus na terra. É tão espiritual a família, que a família ela materializa o amor de Deus. A família, ela faz com que o amor de Deus se torne palpável na terra. Porque o texto aqui nos fala que o homem deve o quê? Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, a expressão de amor da família materializa o amor de Deus na terra. Aí a gente começa a entender o porquê que o diabo tanto intenta contra a família. Porque é uma luta no reino espiritual para destronar, destruir sobre o amor, sobre a santidade, sobre a unidade de Deus,
sobre todas essas vertentes. Olha, o verso de número 32 que nós lemos diz assim, ó, esse é o grande mistério, o homem e a mulher, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. William Hendricks, eu anotei uma frase que diz assim, ó, nenhuma instituição sobre a face da terra é tão sagrada quanto a família. E aí a gente olha para esse texto aqui que nós lemos nessa noite, nós olhamos para esse texto aqui que nós lemos essa noite, e antes de Paulo dizer sobre os deveres do homem, os deveres da mulher, e aí segue uma série de orientações, antes de Paulo falar sobre isso, ele ordena os cristãos sobre o mesmo texto. Aí a gente vai dividir em versículos que foram colocados posteriormente. Isso é uma carta transcrita. Os versículos foram colocados posteriormente para facilitar achar os capítulos, mas não é assim que a revelação foi. Versículo 2, é uma carta. Então ele faz parte de um compêndio, de um mesmo compêndio, que a gente chama de perícope, esse texto. A parte de ser cheio do Espírito Santo, antes de Paulo falar sobre os deveres da mulher e os deveres do marido e da esposa, ele dá uma ordenança: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Deixem-se encher do Espírito Santo. Então o que Paulo está falando de dizer, antes de qualquer realidade de função de homem, de dever de homem, dever de mulher, de dever de filho, filho obedecer ao pai, pai não irritar o filho, a gente precisa saber que a base disso tudo é o quê? Ser cheio. Porque não tem como eu conduzir a minha família, que é tão espiritual, que foi criada nessa essência tão profundamente espiritual, de uma forma natural. Está dando para entender, gente? Quem está comigo aqui diz amém. De uma forma natural. Eu só vou conseguir viver essa família saudável, essa família bem-aventurada, essa família que carrega essa unidade de Deus, essa família que reflete a imagem de Deus, essa família que comunica o amor de Deus. Eu só vou conseguir se eu obedecer a sua ordenança de ser cheio do Espírito Santo. Primeiro Paulo fala sobre ser cheio, depois ele fala sobre os deveres. E é interessante que Paulo nos mostra, o que me chamou muita atenção, é que Paulo nos mostra que ser cheio do Espírito Santo não é só orando, jejuando, participando, orando, jejuando, essas coisas que nós já sabemos, participando de culto, mas nós somos cheios do Espírito Santo. Na prática da vida, do dia a dia, nós nos enchemos do Espírito Santo. Então, antes de eu entrar nessa forma prática, que eu quero trazer aqui uma palavra de instrução, de como sermos e termos uma família cheia do Espírito Santo, eu gostaria que você e eu percebêssemos nesse texto alguns pilares, algumas verdades irremovíveis que a gente precisa carregar na nossa vida. Primeiro, a plenitude do Espírito, ou ser cheio do Espírito Santo, é uma ordem e não uma opção. Então diga comigo, ser cheio do Espírito Santo é uma ordem e não uma opção. Vamos dizer junto essa frase? Vamos ver se você guardou. Ser cheio do Espírito Santo é uma ordem e não uma opção. O que o texto diz aí? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos. Tanto no grego, que foi escrito o Novo Testamento, no original grego, quanto no português que está aqui traduzido para nós, ambos o verbo está no imperativo. Preste atenção, ambos estão no imperativo. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo não é uma proposta alternativa, não é uma opção, que eu falo, eu vou ser, não estou muito afim de buscar, não, é um mandamento, é uma ordem. Se eu e você fomos alcançados pela graça, tivemos encontro com Jesus, há uma ordem de Deus, para que há uma ordem que nós devemos obedecer, que é sermos cheios do Espírito Santo. Essa é uma vontade expressa de Deus. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida, pastor? Eu não sei qual que é a vontade. Toma essa vontade para a sua vida hoje. É que você e eu sejamos cheios do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, no qual há libertinagem, mas enchei-vos. Uma vez eu não sei se eu compartilhei, eu acho que eu compartilhei com a igreja uma experiência que o Billy Graham teve. O grande evangelista Billy Graham, com um diácono lá da Igreja Batista do Sul, nos Estados Unidos, que procurou
o Billy Graham para falar para ele acerca da necessidade que o Billy Graham tinha como pastor ali daquela igreja, de disciplinar um diácono por causa da embriaguez. Falou: olha, você precisa disciplinar fulano de tal, e o motivo é porque ele se embriagou. Aí olha a resposta do Billy Graham para esse diácono. Ele diz assim, ele perguntou para esse homem: teve algum membro dessa igreja que já foi disciplinado por não ser cheio do Espírito Santo? Ele falou: você precisa disciplinar fulano porque ele embriagou. Aí ele perguntou: deixa eu te perguntar algo. Não que não tenha que disciplinar por causa da embriaguez, mas deixa eu te perguntar algo. Teve algum outro membro que já foi disciplinado porque não foi cheio do Espírito Santo? Por não buscar ser cheio do Espírito Santo? Por que isso? Ele não está falando de que comparando a embriaguez. O que ele está dizendo é o seguinte: a mesma ordem no versículo, está no versículo, a mesma ordem para não embriagar, há uma mesma ordem para poder se encher. Não vos embriagueis, uma ordem, no qual há dissolução, mas enchei-vos. Então, da mesma forma que a embriaguez é um pecado e é uma desobediência, da mesma forma, não ser cheio do Espírito Santo, nós estamos desobedecendo. Está o mesmo, está no versículo. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos. Então, da mesma forma que eu peco contra Deus, me embriagando, da mesma forma eu peco contra Deus, não sendo um cristão cheio do Espírito Santo, porque a voz é imperativa, tanto para não beber, quanto para poder se encher do Espírito Santo. Então não é uma opção para quem é cristão. Não buscar ser cheio do Espírito não é uma opção, é uma ordenança. Então, quando eu vivo uma vida cristã medíocre, não oro, não busco a Deus, não sirvo no corpo de Cristo, quando eu não busco ser um cristão que vive em santidade, ou seja, ser cheio do Espírito Santo, eu estou desobedecendo a Deus. No nível, consequências diferentes, mas no nível em que o camarada que está bebendo também está desobedecendo a Deus. Está na Bíblia: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então eu preciso ter na minha mente, se eu quero ter uma família saudável, eu preciso entender que eu preciso ser uma pessoa que busca a plenitude do Espírito. A plenitude do Espírito, porque quando eu não me posiciono, eu estou desobedecendo a Deus. Porque, gente, se a gente não estiver cheio do Espírito Santo, a gente vai estar cheio de outras coisas, cheio de pornografia, cheio de nós mesmos, cheio de orgulho. Tem um certo pregador que uma certa feita explanando esse texto, ele fala assim: ó, um homem tem que encher um homem sempre de alguma coisa. Tem gente que vai buscar na bebida, nas drogas, a pessoa vai se encher, vai buscar algo, só que nunca vai saciar, porque o único que pode saciar é aquele que nos criou, é a presença de Deus, é a plenitude do Espírito no nosso coração. A pergunta que a gente precisa fazer é: do que eu tenho me enchido? Porque se eu estiver cheio do Espírito Santo, vai ter espaço para abrigar pecado no meu coração. Não vai ter espaço. Imagine que você foi lá numa churrascaria, uma das churrascarias aqui de Valadares, e comeu, né? Paguei o rodízio, aí o cara que paga o rodízio come até, deixa eu colocar, aí comete o pecado da gula, deixa eu falar. Come. Quem aqui gosta de cheeseburger? Crente 100%, né? Vamos lá. Quem gosta de cheeseburger, qualquer coisa, pizza, né? Imagina um negócio que você gosta muito. Você acabou de sair da churrascaria cheio. Aí quando você está saindo da churrascaria, alguém chega para você e te toma um x-tudo. O que você faz? O que a gente faz? Qual que é a postura física que a gente faz? Nossa, estou aguentando nem ver, estou lotado. É assim ou não é, gente? Pode ser um negócio que você gosta. Você está, não aguento nem ver. É assim que a gente fala, sim ou não? Eu estou lotado, não aguento. Então, quando a gente está cheio do Espírito Santo, vai vir um pecado, vai vir a tentação, vai vir querendo confusão dentro da minha casa, vai vir a gritaria. Não cabe aqui dentro de mim, porque eu estou cheio da presença de Deus.
cheio da presença de Deus. Então é uma ordem que a gente precisa correr, perseguir para vivê-la. Deixa eu te dar um segundo princípio sobre essa verdade, para que a gente tenha essa família que é criada para ser altamente espiritual, viver essa realidade saudável na terra. Além da plenitude do Espírito ser uma ordem, a plenitude do Espírito, ela é plural. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo não é o privilégio de alguns. Ser cheio do Espírito Santo é uma dádiva acessível a todos os cristãos. Ser cheio do Espírito Santo é plural. Ser cheio do Espírito Santo não é exclusividade de pastor. Que notícia boa! Ser cheio do Espírito Santo é exclusividade da irmã do corte. Ser cheio do Espírito Santo não é exclusividade da irmã da profeta. Não é exclusivo, não. Ser cheio do Espírito Santo é uma dádiva acessível a todos os cristãos. Não vos embriagueis com vinho, no qual há libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo não está escrevendo a Timóteo, não está escrevendo a Tito. Paulo está escrevendo a uma igreja situada numa cidade. Ou seja, ele está dizendo à igreja: cada irmão, cada irmã, seja marido, mulher, seja criança, seja adolescente, seja jovem, há uma ordenança e é um privilégio para mim, você e para você. Sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. É uma bênção acessível. Às vezes você pode dizer: eu não consigo ter essa intimidade. Não importa a sua idade, não importa se você é homem, se você é mulher, não importa se o seu coração queima por isso, você persegue isso na sua vida, você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não é só para líderes, não é só para ministros de louvor, não. Quem é nova criatura aqui? Quem é nova criatura? Diga para quem está do seu lado: Jesus quer te encher da presença dEle. Jesus quer te encher do Espírito Santo. Você é um alvo de Deus para ser cheio do Espírito Santo. Se eu fui encontrado por Cristo, não importa a minha idade, não importa o cargo que eu carrego, não importa a profissão, importa o meu coração que entende essa verdade, clama por essa verdade e busca essa verdade. Tem gente na igreja, já fez jejum aqui buscando os seus 7 dias, gente com 15 dias, gente com 40 dias só na água, gente comum, buscando a face de Deus. Olha o que Atos 2,4 diz: e todos, oh glória. Olha o que Atos 2, verso 4, quando fala do Pentecoste, nos mostra: e todos foram cheios do Espírito Santo. Pedro prega numa festa, eles entendem a palavra, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Você pode ser tomado por Deus essa noite. Você pode ser marcado por Deus essa noite. Você pode, na sua caminhada de vida, viver esse privilégio de ser um pai cheio do Espírito Santo, uma mãe cheia do Espírito Santo. A minha oração pela Helena, desde pequenininha é essa. Eu oro e falo: Senhor, eu não sei qual vai ser o temperamento, não estou aqui, não vou colocar o meu desejo de temperamento, de profissão, independente da profissão que o Senhor escolhe. Agora o meu pedido ao Senhor é que a Helena seja cheia do Espírito Santo. Pronto. Meu único pedido é que ela seja cheia do Espírito Santo. Pronto, porque se ela for cheia do Espírito Santo, pode ser a profissional, escolher a profissão que for, pode estar na cidade que for, o Senhor está com ela, e isso basta para moldar o seu coração, para dirigir os seus passos, para operar milagre na sua jornada. O que nós mais precisamos é sermos cheios do Espírito Santo, e esse privilégio está acessível a mim e a você. Joel declarou isso. Atos 2 vivenciou e se estendeu até nós, onde Joel diz: e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos, já recebe e declara sobre a sua casa, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens, eu declaro em nome de Jesus essa palavra, terão visões. Eu declaro sobre os idosos que está aqui, terão sonhos. Eu declaro sobre filhos e filhas, profetizarão, e até os servos e servas derramarei do meu Espírito naqueles dias.
Interessante que o pastor Júlio Bertulli, citando esse texto, diz: olha, Deus falou que vai derramar sobre o Espírito o quê? No ambiente da família, filho, filha. Olha o texto aí, velhos, jovens, ou seja, dentro do contexto de uma estrutura familiar, Deus está disposto a soprar e a derramar do seu Espírito Santo. Então o Espírito Santo não faz distinção de gênero. É filho e é filha, é menino e é menina. Ele não faz distinção de idade. Pode ser idoso, eu estou velho demais. Tá não, você é alvo, você está vivo. Você é alvo da plenitude do Espírito. Jovem, meu Deus, o mundo não. Você foi chamado para ser um jovem cheio do Espírito Santo. Que Deus levante Josés aqui, e Deus levante Davis aqui, e Deus levante Daniéis aqui, e Deus levante Salomões. Homens, jovens, cheios do Espírito Santo. Melhor de todas as juventudes. A gente pode viver nessa terra. Não faz distinção de classe social, escravos e escravas. Não faz distinção de esfera geográfica. O avivamento não é só da Rua Azusa. O avivamento não é só na faculdade de Asbury. O avivamento não é só no país de Gales. Não faz distinção, não é só para Israel. Não é só lá no Pentecoste, não. O avivamento, o texto diz: vai alcançar, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Eu quero declarar crianças cheias do Espírito Santo. Senhor, nós oramos pelo Renovada Kids. Nesse exato momento nós clamamos pela vida das nossas crianças. Queremos declarar, ó Deus, que cada encontro, seja nessa linha, seja, ó Deus, dos cultos que estão acontecendo, nós declaramos crianças tomadas pelo Espírito Santo. Nós declaramos crianças marcadas com o poder da Tua Palavra. Eu quero declarar sinais e prodígios que vão acontecer naquela estrutura, no coração daquelas crianças. Eu declaro em nome de Jesus, crianças que serão profetas, crianças que serão fonte de vida na vida dos pais, crianças que vão ser instrumentos do Senhor para a salvação da família. Oh Jesus, crianças marcadas pelo poder do Espírito Santo. Se você quer dar um forte aplauso, celebre isso. As nossas crianças serão blindadas, não serão pervertidas por esse governo, não serão pervertidas na sua identidade, na sua mentalidade. Teremos crianças cheias do Espírito Santo, porque é um privilégio acessível a todos, independente da idade, independente da classe social. Pode ser empresário, pode ser uma pessoa de posses limitadas, não importa. O Senhor vai derramar do Espírito. Que se levante empresários cheios do Espírito Santo. Sabe, seus funcionários vão falar: ele é diferente, ele não vende os seus princípios, ele não vende os seus valores, ele é diferente, ele carrega a presença de Deus, ele carrega a unção de Deus. Empresários cheios do Espírito Santo, funcionários cheios do Espírito Santo. Aquele menino limpa diferente, aquele menino vende diferente, aquele menino se comporta diferente. Funcionários cheios do Espírito Santo. Meu Deus, eu creio, porque essa plenitude do Espírito é plural. É plural. Ela não é exclusividade de alguns, e é ela que vai fazer a diferença para termos uma família saudável. Que Deus fira o meu e o seu coração com uma ferida de sede, de amor, pela presença dEle, no nome de Jesus. A plenitude do Espírito é uma ordem, que é ter uma família saudável. Seja cheio do Espírito. A plenitude do Espírito, ela é plural, que é ter uma família saudável. Todos da sua casa podem, serão, em nome de Jesus, cheios do Espírito Santo. Imagina uma família cheia do Espírito. Um traz um salmo, outro traz um hino, um traz uma oração, um responde com brandura. Meu Deus, lares saudáveis. Porque não tem como eu transbordar de algo diferente que não seja a essência daquilo que eu carrego. Se eu estou cheio do Espírito, eu vou transbordar amor, sabedoria. Eu vou transbordar, eu vou trazer para minha casa o fruto que o Espírito gera na vida de quem o carrega. Amor, alegria ultra circunstancial. Amor, alegria, paz. Um ambiente não é de conflito, não, ambiente de paz, paciência, benignidade, prazer em servir, bondade,
mansidão, fidelidade nos olhos, fidelidade na mente, fidelidade nos relacionamentos, domínio próprio. Não são as minhas emoções que vão me governar, não são os meus hormônios. O que vai me governar é a presença do Espírito de Deus. Famílias saudáveis são famílias cheias do Espírito Santo, porque a família, ela é essencialmente espiritual. Não é a minha criação que vai governar as minhas atitudes, só se elas estiverem alinhadas com os princípios da palavra. O que vai me governar é o Espírito Santo de Deus. É interessante a gente entender nessa palavra que além da plenitude desse ser cheio do Espírito, além de ser uma ordem, além de ser plural, acessível, um privilégio que todos que estão aqui podem desfrutar, tiveram um encontro com esse Jesus. A plenitude do Espírito é um ato contínuo. Entenda, não é uma experiência de uma noite. A plenitude do Espírito, tu também ser cheio do Espírito. Aí tem gente que às vezes, cai no chão. O que importa não é como você cai, como você levanta. Mais importante que o domingo que você recebe ali, é o que você vai fazer com essa palavra na segunda. Porque a plenitude do Espírito é um ato contínuo. Onde está isso? Eu estava analisando o verbo grego, em que diz enchei-vos do Espírito Santo, e no grego ele está no presente contínuo. No presente contínuo, ou seja, deve ser uma ação diária. Quer ser cheio do Espírito? Isso deve ser uma ação constante, ininterrupta. Alguns teólogos que até traduzem esse texto dizendo: sejam constantemente o vosso enchimento do Espírito. Então não é algo que eu recebo no acampamento, numa conferência e acabou, eu não preciso, não. É algo que eu começo e não paro mais. Eu vou perseguindo essa plenitude e vou sendo cheio do Espírito Santo dia após dia. É hoje, é amanhã, é depois de amanhã. E interessante a gente perceber que esse texto nos mostra, e eu quero caminhar para o nosso encerramento, que esse texto nos mostra, que foi algo que me chamou muita atenção, de como no dia a dia eu posso ser cheio do Espírito, além da oração, do jejum, de servir, que são coisas que a gente já sabe, que são elementares, são coisas que nós sabemos que são realmente essenciais. Mas esse texto nos mostra com muita clareza como eu posso ser cheio do Espírito Santo na minha rotina. Olha que lindo. Está aí com o texto? Abre aí. Tente só de dar um pouquinho mais de luz para os irmãos verem só essa parte aqui, que eu vou caminhar para o encerramento aqui. Efésios 5, 18. Ou pega no seu celular e só não pode entrar na internet. Olha lá. Não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Verso 19, vai falando no gerúndio. Ou seja, o que eu tenho que fazer então para ser cheio? O que está escrito aí? Falando. Isso, olha esses meninos, eficiência total, Jesus. Olha que maravilha. Pode olhar aqui então, irmão. Pode voltar com a luz aí que a gente acompanha aqui com os meninos. Obrigado. Deus abençoe. Falando. Então preste atenção. O texto diz aqui, ó. Enchei-vos do Espírito Santo. Enche-se do Espírito Santo falando. Ou seja, como que eu posso ser cheio do Espírito Santo além de orar, jejuar, servir? Como que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Ou seja, através das palavras que eu profiro no dia a dia, eu posso ou me encher ou me esvaziar do Espírito Santo. Quem conversa aqui todo dia? Fala dentro de casa? O que você fala dentro de casa, o que você conversa, nas suas conversas diárias, você pode estar se enchendo do Espírito Santo ou não. Porque o texto diz, para se encher do Espírito Santo, uma das formas é o quê? Mas enchei-vos do Espírito Santo, falando. E aí fala o que a gente tem que falar. Falando entre vocês com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Ou seja, essa linguagem de salmos, hinos e cânticos espirituais é uma linguagem que nos mostra que você deve falar com a devoção a Deus, com o temor a Deus. Então, o que a gente percebe nesse texto? Que não é apenas ser cheio do Espírito Santo que nos faz falar com esses salmos, mas quando eu também falo com salmos, quando eu tenho palavras que edificam, nós vamos nos encher, eu também vou me encher do Espírito Santo. Em suma, tornando mais prático, falando entre si, ou seja, o texto, algumas versões falam, falando entre si, ou falando entre vocês,
bate-papo, conversa. Ou seja, quando eu me proponho no meu diálogo edificar um ao outro. Então dentro de casa, pela manhã, você já pode ser cheio do Espírito Santo desde o seu bom dia. A gente às vezes coloca os negócios muito na dimensão do sobrenatural. Mas entende que a vida com Deus é a prática diária, falando entre vocês. Então os meus diálogos podem me encher do Espírito Santo. Quando na minha fala eu carrego uma palavra que abençoa, uma palavra que edifica, como a palavra diz, uma palavra temperada com sal, uma palavra que carrega sabedoria. Quando eu recebo uma palavra dura, mas eu devolvo com uma resposta branda, eu estou fazendo o quê? O que está acontecendo dentro de mim? Eu estou me enchendo do Espírito Santo. Quando alguém começa a falar mal de alguém, aí eu posiciono como Davi em relação a Saul. Eu não abro a boca para poder falar mal do inimigo, daquele que fala mal, porque a Bíblia manda eu bem dizer aquele que me maldiz. Então, se for para falar mal de alguém, da minha boca não, falando entre si, nos meus diálogos, aquilo que eu falo vai me enchendo da presença de Deus. Por que as pessoas hoje estão vazias? Porque nos diálogos são carregados de murmuração, são carregados de gritaria. Na sua casa não tem, louvado seja o nome de Jesus, só na casa do vizinho. Às vezes é carregado de confusão, de conflito, de desrespeito. Vou de você, some daqui, você não sei o que, gritaria. E aí a família não se torna uma fonte de plenitude, um lugar de habitação de Deus, uma fonte de plenitude do Espírito, porque não pratica. A plenitude do Espírito, ela é gerada na forma como eu uso as minhas palavras. O certo escritor diz assim, você conhece uma pessoa cheia do Espírito Santo pelo que ela fala e pelo que ela deixa de falar. E você pode ser alguém cheio do Espírito Santo se mudar a sua agenda de conversas, falando com edificação, falando a verdade, falando com prudência, carregando na sua linguagem a palavra de Deus. Por que isso é uma realidade, gente? Porque a boca fala o que está cheio. A boca é um outdoor do coração. Então se a minha boca carrega gritaria e não sei o que, é porque o meu coração não está tomado pelo Espírito de Deus. Quando uma pessoa fala mal de alguém, ela está mais revelando sobre ela do que da pessoa que ela está falando. Entende? Quando você está falando mal de alguém, você está falando mais sobre você do que sobre a pessoa que você está falando. Porque aquilo que você está falando da pessoa pode ser verdade ou não, mas o seu coração está sendo evidenciado através da fala de fofoca, de murmuração que você carrega. Porque a boca é um outdoor do coração. Então quer ser cheio do Espírito Santo no dia a dia? Vai acabar o culto aqui. O que a gente vai conversar na mesa? O que a gente vai conversar no ambiente de trabalho? E aí? O que a gente vai dialogar com os colegas? A minha conversa vai edificar, a minha conversa carrega a verdade, a minha conversa carrega, Deus se agrada dela. A outra forma de sermos cheios do Espírito Santo, porque a gente precisa, isso tem que estar muito claro para a gente, porque há um poder nas palavras, gente. O mundo foi criado por quê? Pela palavra. O mundo, haja luz e houve luz. O mundo foi criado, há um poder tremendo na palavra. Ezequiel está lá diante de um vale de ossos secos, ele disse, sopra o Espírito de Deus. O que era vale de ossos sequíssimos recebe vida por causa de uma palavra. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. Não tem recurso, mas tem uma palavra. Eu quero declarar sobre a nossa casa, que a nossa casa vai ser uma fonte de vida aos nossos lábios. Fonte de vida. Você vai orar pelo seu filho, você vai ver ele sendo curado. Deus vai te dar. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica. A forma como se fala, a forma como eu adoro. Olha, o texto diz assim, pode passar o próximo, ou pode colocar o mesmo versículo, melhor dizendo, vamos lá, para a gente poder caminhar para o encerramento. O pessoal do louvor pode vir, dando graça. Volta por gentileza. Pode voltar. Falando entre vocês com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e louvando de coração. Então, através das palavras proferidas e através de uma adoração genuína. Por exemplo, eu posso vir nesse culto e não valer de nada espiritualmente falando.
eu posso ser impactado às vezes emocionalmente, mas se a minha adoração não for de coração, eu perdi a oportunidade de ser cheio do Espírito Santo. Então estar aqui é um nobre privilégio para você e a sua família serem cheios do Espírito Santo, louvando, cantando. E a gente sabe que Paulo, quando diz sobre isso, não simplesmente no cantar de uma música, mas o louvor como um estilo de vida, porque a adoração, nós somos criados para adorar o Senhor. Então a adoração em espírito e verdade deve ser um estilo de vida. Como que a adoração, pastor, na prática, é um estilo de vida? Quando as coisas que eu faço nessa terra, elas agradam a Deus que está nos céus, você está adorando a Deus. Você está glorificando a Deus quando as coisas que você faz na terra agradam a Deus que está nos céus. Trocando em miúdos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo, fazei tudo para a glória de Deus. Então a forma como eu lido com a minha alimentação, se eu como com gratidão, a forma como eu me porto no meu trabalho, o que eu falo do meu trabalho, a forma como eu trato as pessoas, são uma adoração que eu estou produzindo a Deus. Isso pode me encher, ou se eu perder a oportunidade, pode não me permitir ser cheio do Espírito Santo. Então eu sou cheio do Espírito Santo através das palavras, o meu diálogo, o que eu estou conversando com as pessoas, através da minha adoração. Passa o próximo para a gente caminhar para o encerramento. O que está escrito? Vamos ler junto ali o texto? Vamos ler o versículo todo, 1, 2, 3 e... Graças constantemente, Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, através da gratidão, eu me torno cheio do Espírito Santo. Através da gratidão, dando sempre graças. Você reagir com gratidão quando você recebe uma bênção, isso aí é mamão com açúcar, isso é o natural de qualquer um. Obrigado, Senhor, por essa bênção. O grande desafio é nós reagirmos com gratidão, independente das circunstâncias, porque o texto diz: quando que eu devo dar graças? Quando, gente? Constantemente. Quando eu passo por luta, não existe, quando eu passo por prova, eu devo agradecer. Então olha o ambiente da minha casa como que vai se transformando. Quando eu não reclamo do dia, não reclamo do trabalho, não reclamo do cachorro, não reclamo do vizinho, não reclamo do calor, quando eu decido agradecer, o ambiente vai mudar, gente. O ambiente vai mudar. A gente quer procurar coisas mirabolantes para ter uma família abençoada. E daí a prática do dia a dia, falando entre vós, adorando a Deus. Tudo que eu faço, busco agradar a Deus. Gratidão. Quando deve dar graça? Constantemente. Eu me fiz essa pergunta: como seria se você acordasse hoje apenas com as coisas que você foi grata ontem? Como seria hoje se você acordasse hoje com as coisas que você foi grata ontem? O que você teria agora diante de você? Talvez nem a família do lado, nem o alimento, nem a igreja. Nós precisamos lutar contra esse demônio da murmuração. Nada está bom. Esse demônio da insatisfação que entrou no coração lá de Eva. Tem todas as árvores, não, mas quer a outra que não tem. Seja grato por aquilo que você tem. Para de focar naquilo que você não tem, no sentido de insatisfação. Então a Bíblia nos mostra: seja grato. Quando devo dar graça? Constantemente. E pelo que eu devo dar graças? Pelo que, gente? Por todas as coisas. Está passando luta, está passando prova, está falando, fulano está falando de você, está tendo perseguição, está tendo escassez. Seja grato por todas as coisas. Quer ser cheio, queiramos ser cheios do Espírito Santo. Está aí os gerúndios gritando para nós o que nós devemos fazer constantemente, falando entre si, adorando, louvando ao Senhor, agradecendo sempre e por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Quando eu expresso gratidão, eu estou dando um pulo dentro da vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, ó, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você quer viver a vontade de Deus? Seja grato por todas as coisas. Quando você agradece ao invés de murmurar, o Senhor está te enchendo da presença dEle. Quando você fala a palavra que edifica, quando você bendiz, quando você expressa virtudes na sua boca, e não maldiz e não murmura, você está sendo cheio, eu estou sendo cheio do Espírito Santo. Quando eu estou num culto como esse, não fico mexendo no celular, perdendo meu tempo, ou perdendo a oportunidade de uma palavra que pode mudar a minha vida. Mas eu ouço, eu recebo a palavra, eu canto a Jesus, eu expresso o meu melhor. Você está sendo cheio do Espírito Santo. É um acesso a todos nós. É um acesso a todos nós. E por fim, dando sempre graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode passar. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ou seja, fecho essa última direção bíblica para ser cheio do Espírito Santo. Eu posso ser cheio do Espírito Santo por meio dos relacionamentos familiares, interpessoais, que são governados pelos princípios da palavra de Deus e não pela concepção da minha mente. Sujeição. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Maridos, amem as suas esposas. Filhos, capítulo 6, verso 1, obedeçam os seus pais. Pais, não irriteis os seus filhos. Ou seja, a forma como eu lido com as pessoas, dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente relacional, eu estou me tornando uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não tem, a sua casa, a minha casa vai ser inabalável. Vai ser como a casa que foi construída sobre a rocha. Porque lá em casa não tem murmuração, não tem fofoca. Na minha casa tem adoração. Na minha casa tem respeito nos relacionamentos. Porque o texto diz, a mulher deve respeitar, o homem deve respeitar a mulher deve, ou melhor dizendo, o homem deve amar a mulher, e a mulher deve respeitar os maridos. Meu irmão, só cumpre os princípios e você vai ver que a sua casa se tornará inabalável. Como diz em Mateus 7, vai vir tempestade? Vai vir luta, vai vir inundações? Vai, mas não vai poder te destruir, porque você está firmado na rocha, que é Cristo, na rocha, que é a palavra de Deus. Famílias, eu declaro, nesse encerramento da conferência, famílias aqui, nessa casa, cheias do Espírito Santo, o seu ambiente, eu creio e quero profetizar, que você vai ter experiências maiores ainda do que você tem no culto. Você vai ter na sua casa experiências com Deus, porque Jesus vai estar naquele lugar. Você vai estar comendo lá com a sua esposa, lá um café da manhã com os seus filhos. Vai vir um quebrantamento, vai vir um derramado da presença, porque o ambiente está preparado. Ali não tem murmuração, ali tem edificação, falando entre si. Aí, família cheia do Espírito Santo, se prepare, os sinais se manifestam. Aonde há a plenitude do Espírito, os sinais se manifestam. E não é para sua família ser a melhor, a mais santa, não. É para você transbordar. Deus vai te encher para você transbordar. Porque tem muita gente com fome de Deus, tem muita gente com sede de Deus, e o Senhor está levantando, te trouxe aqui para que a sua família seja cheia da presença dEle. Eu declaro filhos cheios do Espírito Santo. Eu declaro crianças cheias do Espírito Santo. Eu declaro homens sacerdotes do lar cheios do Espírito Santo. Eu declaro mulheres sábias que edificam a sua casa cheia do Espírito Santo. E a sua família será fonte de vida para outras famílias, no nome de Jesus. Se você recebe, glorifica, aplaude, exalte, celebre. Eu creio. Quero convidar você a colocar-se de pé em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio. Cadê a adoração genuína? Cadê o louvor? Cadê o louvor de todo o coração? Vamos, igreja, para
pratica a palavra. Cadê falando entre si com salmos? Cadê a gratidão nos seus lábios? Vai cumprir a palavra e descansa, que o de repente de Deus vai soprar sobre a sua casa, sobre a sua vida. Famílias sendo impactadas nessa noite pelo poder da presença, pelo poder da presença. O que você vai dizer para Jesus agora? Eu quero te dar 1 minuto ao som dos instrumentos agora. 1 minuto ao som dos instrumentos. Você vai adorar Jesus agora. 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. Eu não vou usar o microfone. Comece a dizer para Jesus o que fez sentido para o seu coração agora. Ore sobre a palavra. Espírito de Deus, eu quero declarar nessa noite o sopro do Espírito sobre casas. Eu quero declarar o sopro do Espírito sobre casas, e talvez estão como vale de ossos secos. Casas que estão como vale de ossos secos, receba o sopro do Espírito agora. Receba o sopro do... Não vai morrer, não vai acabar. A sua família não será destruída. Não, 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 o seu casamento não. Há um sopro de vida. Há um sopro de vida sobre casamentos aqui. Toda palavra de morte, de relacionamentos, toda palavra de divórcio, toda palavra seja quebrada agora, seja anulada agora, em nome de Jesus. E dos 4 cantos, sopra Espírito, sobre quebrantamento, sobre o teu perdão, sobre do teu amor, sobre da tua presença. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é uma ordem. Vamos nos posicionar para obedecer. Ser cheio do Espírito Santo é acessível a todos nós, é plural. Ser cheio do Espírito Santo é um ato contínuo. Eu estou recebendo hoje, e eu quero declarar que você vai trilhar todos os dias sobre essa palavra, sobre essa realidade. Ser cheio do Espírito Santo, eu vou me tornando cheio na conversa que eu tenho no dia a dia, na adoração que eu presto no culto, na gratidão que eu vivo, na forma como eu lido com as pessoas. Sara corações, Jesus. Sara, converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu quero convidar você, quero fazer esse convite para a gente poder orar juntos. Espírito de Deus. Talvez eu quero fazer 2 convites em um. Talvez for a sua família. Talvez a sua família está passando um momento de crise. Você vai vir aqui à frente. Ou talvez tenha alguém, uma outra família que você conhece, dos seus familiares, quem sabe, está passando por uma crise. Você vai apresentar essa família aqui diante do Senhor. Nós vamos clamar por restauração de famílias, por salvação de famílias. Talvez tenha alguém na sua casa que ainda não teve um encontro com Jesus. Você vai vir diante do altar do Senhor. Nós vamos encerrar aqui na frente juntos, declarando essa manifestação da presença de Deus. Então fique à vontade. Eu quero convidar a Tamires para cantar o cântico que Deus colocou no coração, para podermos orar por essas pessoas. Famílias aqui, famílias restauradas. Você pode vir talvez representando alguém. Oh Jesus, o Senhor é o Deus que sonda e conhece. Tu és o Deus que sonda e conhece. Restaura, Deus, pessoas que estão se posicionando aqui em favor de outras famílias aqui na frente. E o Senhor dê sabedoria a elas e use como fonte de vida. Famílias que estão sendo apresentadas aqui diante do Senhor. Se você quer viver essa realidade, se você quer apresentar a sua família de uma forma especial, talvez uma luta que você está vivendo, fique à vontade, pode ficar à vontade.
Pastor, minha casa está vivendo uma luta. Talvez é financeira, talvez é com o filho. Está vivendo uma luta, talvez é espiritual. Nós vamos colocar aqui à frente diante do Senhor. Nós vamos clamar juntos, como em Atos 2 estavam todos reunidos no mesmo propósito. E vamos declarar famílias restauradas. Espírito de Deus. A igreja pode adorar Jesus, pode cantar. Os líderes de pequeno grupo, presbíteros, pode ficar à vontade. Intercessores, nos ajude a orar por essas pessoas que estão aqui à frente, colocando a família, colocando a vida de alguém, ou apresentando a sua família diante do Senhor. Estão passando por momentos desafiadores. Quantas vezes eu já vim na frente para orar pela minha família, para orar pela salvação do meu pai, para orar pela salvação do meu irmão. Quantas vezes, quantas orações, quantos cultos sozinhos eu estive estendendo as mãos. E Deus ouviu a oração, porque Ele é fiel. Ele é o Deus que cuida da nossa família. Ele é o Deus que cuida da nossa casa.